Fala, tudo beleza? Tranquilo? Como tá o som aí? Tudo na buenas. Só cravar às 17 a gente já começa a iniciar aqui. Fala, irmão. Eu te chamo aí. Tranquilo. Então tá jóia. Se o som tá bom é o que importa. O som é o que... A gente vai ficar falando mudo aqui e ninguém vai entender nada. Então, beleza. Vamos lá. A gente vai falar sobre lombar, sobre dor no ombro. Vamos associar a fisioterapia e a medicina chinesa, tá? E então, quaisquer dúvidas que tu venha a ter sobre o tema, tu manda pra gente. Ou qualquer dúvida que você tenha sobre tratamento, sobre diagnóstico, a gente vai discutir um pouquinho. Beleza? Então eu vou chamar o Caio aí para conversar com a gente. Ele já fez outras lives também, então já é um rosto conhecido de vocês. Então eu vou chamar ele aqui. E vamos... Pam, 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 pam. Fala aí, irmão, beleza? Fala, tudo bem, pessoal? E aí, André, beleza? Tranquilo? Tudo jóia. Só deixa eu ver se eu... Foi. Joia. Boa tarde, boa tarde. Tudo tranquilo, irmão? Jóia aí? Então vamos começar aí. Bora. Como tá passando aí? O som tá bom? Tudo certo, Então beleza. tudo certo, aqui tá bem, aqui tá bom. Tá jóia. Então a gente já vai pra prática mesmo. Não vamos ficar enrolando muito, não. Nossa, tá saindo um eco aí, né? É o meu eco? Aqui tá, Não? Ah, então beleza. aqui tá bom. Então a gente vai falar já da prática clínica de ombro. Então a gente já vai questionar aí quais são... Se você encontra muita lesão de ombro aí pelo seu atendimento, Caio, você atende muito? Como funciona aí? Então, atendo bastante ombro, sim. Como eu falei na live anterior, o que aparece mais para mim realmente é a lombar, são as afecções de coluna, né? Principalmente cervical, lombar. Mas ombro também aparece aí uma grande maioria aí dos pacientes, né? Uma ordem aí, mais parte de coluna, lombar, cervical, tá? Depois joelho e ombro juntos, vamos dizer assim, né? Aí depois as outras articulações. O ombro tem bastante também, porque tem muito esporte que envolve a articulação do ombro, dos membros superiores, tênis, vôlei, basquete, e também muitas profissões que usam bastante o ombro, né? São aquelas profissões que têm bastante o trabalho braçal. Sim, sim. Então, empregada doméstica, pedreiro, até a própria pessoa que fica muito tempo no computador, né? Sim, Então, sim. acaba sobrecarregando o ombro. Se essa pessoa não cuidar muito bem da postura, se não se privar com isso, policiar com isso, né? Então, aparece bastante ombro, sim, com certeza. Independente da idade, do sexo? Independente da idade, sim, com certeza, acaba pegando, na minha opinião, assim, os pacientes que têm mais dor no ombro, mais o sexo, assim, o sexo não dá pra gente pontuar se é mais masculino e feminino. Eu não consigo pontuar para você
que sexo, que gênero tem mais, se é o masculino ou o feminino, né? Certo. Mas acredito que são pessoas que trabalham muito mais no computador, que fica muito tempo sentada trabalhando no computador, é as pessoas que têm mais dor, e esportistas, né? E atletas Tá. também, Ah, tá? por conta da clínica, né? Que ele recebe muito atleta, né? Onde você tá. Exatamente. Onde eu tô, é uma clínica lá em Alphaville, né? Então é dentro de um clube, então a gente pega bastante atleta. São públicos diversos, né? Diversos públicos, mas tem muito atleta, tem muito idoso também, porque aquela região também tem muito idoso, tem pessoas com idade mais avançada, né? Sim, sim. Então, muitos assim, né? E também tem a parte traumática do ombro, né? Do ombro vem bastante parte traumática, às vezes a pessoa cai da escada, Hum, cai na própria casa, bate o ombro. Então, são, são os diversos fatores, vamos dizer assim, sim, né? saquei. Quais são as Uhum. lesões aí que vem mais pra ti na prática clínica? Cara, assim, lesões de ombro que vem mais aí pra gente, parte clínica, acho que não só pra mim, mas pro modo geral aí, é mais lesão de manguito rotador, né? Uhum, Artrose de ombro também. E mais também a parte, esses são os fatores, na verdade, intrínsecos, né? E tem os fatores extrínsecos também, que, como eu falei anteriormente, são as lesões traumáticas, né? Então, tem essas lesões intrínsecas, que é mais por lesão de manguito, ou a lesão do manguito rotador, artrose, e essas lesões também extrínsecas, tá? Mas o que tem mais mesmo na minha parte clínica aí, lesão de manguito rotador. É o que pega mais, consequentemente, aí acho que associado também, bursite, tendinite de cabeça longa do bíceps, então tem diversas patologias aí tá, beleza. que podem encontrar, né? Geralmente a tendinite vem de trabalho? Então, a tendinite vem muito, como assim, de trabalho, é muito de esforço repetitivo, né? Uhum, Consequentemente, a gente sempre tem que avaliar, logicamente, mas é por consequência de uma mecânica inadequada do ombro. Como fica com essa mecânica inadequada do ombro, né? Por exemplo, uma postura. Então, uma pessoa que fica muito tempo no computador, então fica com uma postura cifótica, os ombros anteriorizados. Então, quando fica com o ombro muito anteriorizado, já muda totalmente a mecânica dessa escápula, a mecânica desse ombro. Então, fica com tensão ali. Então, tensão em peitoral, tensão em trapézio. Então, muito tempo, quando a pessoa fica muito tempo nessa posição, né, na hora que vai se movimentar o ombro, vai fazer algum movimento com o ombro, com aquela musculatura tensa, o ombro, certo? Não vai realizar o movimento dele correto, né? Não vai uhum, conseguir realizar esse movimento correto. Então, é o exemplo que eu vou dar, por exemplo, a lesão do manguito rotador. Lesão de manguito rotador, uma tendinite do manguito rotador, é por uma falha mecânica, tá? Então, qual a função do manguito? A função do manguito rotador, que são os quatro músculos que a gente sabe, né? Que é o uhum, músculo supraespinal, o infraespinal, o redondo menor e o subescapular. São esses quatro músculos. A função deles é manter a cabeça do húmero, tá? Presa na cavidade glenoide, uhum, fixa na cavidade glenoide, para formar pressão ali, tá? Quando você abduz o ombro, tá? Qual a função do manguito? Manter essa cabeça humeral ali, uhum. certo? Se tem alguma disfunção ali desse manguito, a cabeça humeral não vai conseguir não vai formar uma congruência boa lá na cavidade glenoide, tá? E por que que acontece isso, muitas vezes? Então, às vezes, a pessoa fica muito tempo, como eu falei, sentada no computador. Gera uma tensão no trapézio, tá? Gerando essa tensão no trapézio superior e outros músculos, certo? Mais superficiais, como elevador da escápula, por exemplo. Então, tendo essas tensões musculares, quando a pessoa vai mexer o ombro, certo? Fazer por exemplo, uma abdução do ombro, certo? Abrir o braço, o que vai acontecer?
com essas musculaturas tensas e com essa musculatura do manguito sem ativação, o que vai acontecer na hora que essa pessoa abrir o ombro é essa cabeça do húmero vir para cima, certo? Ela vem para cima. Por quê? Porque está sem ativação do manguito e está com uma hiperativação do trapézio. Então, na hora que ela abre, a cabeça do húmero sobe. Tá. E aonde que está localizado os músculos do manguito? Onde estão inseridos eles? Na parte posterior do braço, do húmero, certo? E posterolateralmente, na verdade, é posterolateral. Então, na hora que abre, e quando esse húmero, como não vai ter muita congruência, ele acaba subindo. Quando sobe, choca o acrômio, que é uma estrutura lá da escápula, acaba chocando aqui, acaba entrando em contato com os tendões ali. Daí aí que gera tendinite, certo? Essa é a explicação do quê? Da tendinite lá do manguito, certo? É como se fosse um impacto também, que é aí a famosa síndrome do impacto do ombro. Quando sobe, não tem a congruência, acaba chocando ali, acaba friccionando lá no acrômio com o tendão, e aí que gera tendinite. Saquei. Tá? Essa é a explicação da tendinite do manguito rotador. E qual o principal músculo que é lesionado, que é inflamado? É o supraespinal, o principal. Por quê? Porque ele está mais na frente ali. É a musculatura que fica mais na frente. Os outros músculos estão um pouco mais atrás. Mas acaba também interferindo ali. Ele acaba inflamando também. Tá. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O ombro é uma articulação muito instável. Ele movimenta para todos os lados. Então ele flexiona, ele estende, ele roda, ele abre, faz a circundação. Então é uma articulação muito instável. Então a gente tem que trabalhar bastante a estabilidade dele. Porque qualquer coisa, qualquer tensão vai mudar a mecânica, e a mecânica do ombro, né? E a chance de você ter alguma disfunção lá no ombro é muito grande. Muito grande. Para você ter essa disfunção. A gente tem que tomar cuidado, tem que prestar muita atenção com isso. E como eu falei anteriormente, a gente não tem que só, nas outras lives, na verdade, não tem que ficar focando no ombro só. Porque, como eu falei, o paciente vai ter, às vezes, uma postura inadequada. Vai ficar lá cifótico, uma hipercifose. Tá? Se a gente só ficar prestando atenção no ombro desse paciente, a gente não vai conseguir tratar. Por quê? Porque ele vai ter essa postura cifótica e a gente sabe que a escápula, ela tá o quê? Aderida lá nas costelas, no gradil costal. Então, se tiver essa cifose, a escápula não vai conseguir mexer direito. Ela não vai ter uma boa ativação. Ela não vai ter uma boa movimentação. Então, a gente tem que trabalhar também a coluna torácica. Para trabalhar o ombro, na verdade, reabilitar o ombro, a gente tem que prestar atenção em muitas articulações, tá? Principalmente coluna torácica, a própria escápula, né? Que a escápula envolve totalmente o ombro, e também a cervical, como eu falei lá da coluna também na live anterior. Sim. É um conjunto, né? Não tem como fugir. É um conjunto. Exatamente. Joia. Esses nomes, Caio, tipo tendinite do manguito, ombro congelado, teoricamente são nomes diferentes, mas as estruturas são meio que parecidas? É isso que difere entre eles? Repete a pergunta, André, desculpa. Então você tem a síndrome do manguito, tá? Aí você tem o ombro congelado. Aí você tem outras patologias com nomes diferentes, mas que está tudo ali na região do ombro. Isso. O que difere são as estruturas, tipo músculo, tendão, ligamento. Exatamente. Exatamente. E a forma... Por exemplo, o ombro congelado, ele vem a partir da cápsula articular. Tá? Que é a famosa capsulite adesiva. Então, a cápsula articular, ela recobre o ombro. Então, tá o ombro lá, certo? Aqui tá a cavidade glenoide, onde se articula, e aqui tá a cabeça do húmero. Tá aqui. A cápsula articular, ela vai cobrir toda a cabeça do húmero, toda nessa região aqui, ó. Vai cobrir inteira. É uma camada como se fosse de
de tecido mesmo, tecido meio que fibrótico ali, Tá. tá? Então, como um paciente tem essa capsulite adesiva, qual a causa dela, né? Então, por exemplo, uma tendinite, por uma limitação do ombro. Então, essa pessoa vai ter uma tendinite, vai ter dor no ombro, a pessoa ela vai evitar mexer o ombro, porque se mexer o ombro vai doer, Sim. então vai ficar lá com o braço parado, e aí que vai vir aí que vai vir a capsulite adesiva. Por quê? Como eu falei, o ombro é uma articulação muito instável, tem que movimentar o tempo inteiro ali. Uhum. Sim. Tem que estar em movimento. Então a pessoa está com tendinite, já tem uma inflamação lá no ombro, está tudo inflamado, já tudo com fibrose. E ela não mexe esse ombro, fica parado por medo de mexer, então a inflamação vai piorar, vai gerar mais fibrose ali, porque não tratou a inflamação, tá? Inflamação gera fibrose. Sim. Daí a pessoa, provavelmente, aquela pessoa que tem cinesofobia, medo do movimento, vai se encher de anti-inflamatório, vai gerar mais fibrose ainda no tendão, e aí, Azedou. aí que vai começar a ter esse ombro congelado. Então, o ombro congelado é a consequência de uma inflamação. Ou também, causas reumáticas. Reumatismo também pode gerar, ter essa capsulite adesiva também. A causa emocional, Sim. Certo? O seu caso pode ter a capsulite adesiva, pode ter o ombro congelado também, com certeza. Sim. Mas na parte mecânica, a parte da fisioterapia, muitas vezes é por consequência de uma lesão maltratada que gerou essa capsulite. Ou não, ou está com uma inflamação lá, o paciente fala, não é nada, estou mexendo o braço, começa a se encher de anti-inflamatório e gera mais fibrose no local, gerando mais fibrose, gera capsulite. Mas como eu falei, a capsulite também pode aparecer do nada. Daí, na minha opinião, se aparecer do nada, é causa emocional. Sim. É causa que a medicina oriental fala. Emocional e também doença autoimune, né? Alguma coisa autoimune também pode ter a ver. Sim, tranquilo. E para o tratamento de todas elas, é meio que parecido ou não? Assim, na verdade, assim, na fase inflamatória, então na fase de inflamação, né? A gente... eu evito ficar fazendo testes. Quando o paciente chega, por exemplo, para mim, tô com uma dor aqui e venho com um diagnóstico do médico de inflamação no supraespinal. Eu faço alguns testes ortopédicos, são os famosos aqueles testes irritativos. Não sei. Posso até fazer para comprovar a dor, mas como eu falei, o ombro é muito instável, a articulação do ombro. Então, às vezes a gente vai fazer todos os testes, às vezes o paciente vai ter dor no teste, entendeu? Então não dá para a gente falar, beleza, deu positivo, lesão de manguito, deu positivo, é bursite. Então, por quê? Porque a articulação é muito instável. Então, qualquer movimento que for fazer, se está muito inflamado o ombro, o paciente vai sentir a dor. Tá? Então, no começo, sempre eu falo assim, se está muito inflamado, eu uso os recursos de terapia manual para soltar a musculatura e eletroterapia. Então, ultrassom, um laser, terapia manual, que seria a terapia manual, liberação muscular, mobilidade articular, tá? Algumas ativações musculares também, tá? Só para eliminar essa dor. Depois eu penso, beleza, vamos dar o exemplo. Bursite. Tem um idoso lá, uma idosa, está com uma bursite no ombro. Ok. Por que tem essa bursite? Causa mecânica. Tá? Qual que é a mecânica do ombro dela? Por que está alterado? O trapézio está muito tenso, então na hora que ela levanta, o húmero acaba superiorizando e bate no acrômio e gera a inflamação lá da bursa, que a bursa é bursa subacromial. Então ela está abaixo do acrômio. Então na hora que levanta o braço, se não tem uma boa estabilidade escapular, uma boa ativação de manguito, vai bater lá na cápsula. Entendi. Tá? E como a gente restabelece isso? Então a gente tem que ver primeiramente se a mobilidade do ombro está ok. Beleza, se está ok, não vamos nos preocupar com a mobilidade. Vamos nos preocupar com a estabilidade. Quem é o músculo que gera estabilidade? O primeiro, como eu falei, cabeça do húmero,
na cavidade glenoide. Então a gente tem que ativar musculaturas do manguito. Como a gente ativa? Rotação externa. Diversas maneiras para ativar. Músculos da escápula, tá? Então, uma remada, por exemplo. Mas antes disso, a gente precisa ver se esse paciente tem uma boa educação escapular, tem uma boa ativação escapular, tá? Uhum. Para depois a gente colocar esses exercícios com carga. Entendi. Mas, respondendo a sua pergunta, o tratamento vai diversificar para cada paciente, Sim. tá? Como eu falei, qual a consequência? A consequência é a bursite, a consequência é a inflamação do manguito, a consequência é a artrose. Então a gente tem que saber o porquê que o paciente está com essas disfunções. E a gente tem que tratar ele em base nessas disfunções. Então, às vezes, não vai ser igual o tratamento. Sim. Porque o paciente vai precisar alguns vão precisar mais de mobilidade do que estabilidade, outros vão precisar mais de uma terapia manual, porque às vezes está muito preso ali, precisa soltar mais. Às vezes é um paciente idoso que no começo está com medo de movimentar, então tem que soltar um pouco a musculatura, mexer um pouco de leve, fazer uma terapia manual mais regradinha, para depois evoluir com o exercício. Então, realmente, assim, vai de paciente para paciente, mas sempre, como eu falo, a gente tem que ver a mecânica. Sempre ver a mecânica do movimento, o que está acontecendo ali, para a gente tratar o paciente na base da mecânica. Entendi. Associar, né? Literalmente. Associar. Tá. Nesse caso aí, o ajuste quiroprático pode resolver o problema também? Como uma ferramenta aí de tratamento? Claro, também, se você vê que é necessário, a quiropraxia, eu fiz o curso também de quiropraxia, eu uso em alguns atendimentos, tá? Uso mais para coluna, não uso tanto para joelho, para ombro, porque como eu falei, o ombro é uma articulação muito instável, né? Então, qualquer movimento errado ali, você pode prejudicar, né, o paciente, dando o thrust lá, né, o famoso thrust. Uhum. Mas o ajuste quiroprático, às vezes, pode ser vantajoso, porque a gente olha, às vezes a gente pode olhar que o ombro dele está posicionado de uma maneira errada e dar o thrust ali. Mas, como eu falei, a cabeça do húmero é muito instável, entendeu? Então, na minha opinião, o ajuste quiroprático para o ombro pode ser vantajoso em algum momento, às vezes está muito preso ali, o paciente precisa daquele ajuste para se colocar o ombro no lugar, beleza. Sim. Mas, em alguns casos, não precisa fazer isso. Às vezes, só uma mobilidade articular, só mobilizando, fazendo uma técnica que a gente chama Maitland, que é para só mobilizar um pouco a cabeça lá do húmero, tá? Para reposicionar, um reposicionamento articular. Entendi. Não necessariamente você precisa dar o thrust. Sim. A quiropraxia usa muito o thrust, de pum, fazer aquele movimento rápido de alta velocidade. Às vezes não precisa disso. Então, às vezes a gente vê que o húmero está muito anteriorizado. Então, a gente tem que posteriorizar ele, a cabeça do húmero, para ele movimentar melhor, para a mecânica ficar mais pura. Sim. Então, a gente vai lá e posterioriza a cabeça do húmero. Tá. Mas não necessariamente você precisa dar o thrust. Só se realmente estiver com muita fibrose ali, você vê que precisa dar o thrust, vai lá e dá. Eu nunca usei thrust em ombro. Tá, beleza. Mas se o fisioterapeuta vê que é necessário, e se o fisioterapeuta está muito seguro com isso, ele pode dar. Avaliar, né? Tem que avaliar. Tem que avaliar. E a ventosa? O que você acha do uso da ventosa aí, para esses casos? Bom, quando está muito... Porque assim, a articulação do ombro, como eu falei, vai envolver... É o complexo do ombro, na verdade, né? Então, envolve desde a cervical, do peitoral, região de escápula, até a coluna torácica. Então, a gente percebe que toda essa região aqui de peitoral, de trapézio,
de escápula, posterior do ombro, que geralmente fica muito tenso, a gente vê que está muito preso ali, está muito tenso. E só com a terapia manual, só soltando com o dedo, só liberando a musculatura, às vezes não adianta. Sim. Então, às vezes, a ventosa é vantajosa em toda essa região para soltar toda essa musculatura de região lá de escápula, por exemplo, entre coluna e a escápula, em cima da escápula mesmo, né, na região do infraespinal ali, do redondo menor. Então, às vezes, se a gente colocar uma ventosa ali, com certeza ajuda a soltar bem aquela musculatura, soltar bastante aquele músculo, para melhorar a mecânica. Então, eu uso às vezes a ventosa, com certeza, para ajudar a soltar toda essa musculatura e a mecânica do ombro ficar melhor. Entendi. Então, para ombro eu uso bastante. Para ombro eu uso bastante, sim, a ventosa. E também, isso pensando na medicina ocidental, né? Uhum. E pensando na medicina oriental, porque muitas vezes pode ter uma estagnação energética naquela região, Isso. toda aquela região, uma estagnação energética, uma estagnação de energia, que pode ser que o ombro desse paciente também tá preso por conta dessa estagnação energética. Uhum. Então, a ventosa também vai ser vantajosa por conta disso, né? Sim, sim. Na verdade, tu pode até associar, né, mais, né? Tu pode fazer a sangria, tu pode fazer guaçá, tu pode fazer muito mais coisas também. Exatamente. Pode associar tudo, eu uso muito. Às vezes eu vejo, uma sessão. Eu primeiro começo sempre com as técnicas ocidentais, né? Então vou lá, solto um pouco a musculatura com a minha mão mesmo. Às vezes uso a ventosa, mas pensando na técnica ocidental. Se esse paciente melhorou, eu falo assim, na sessão seguinte, pô, melhorei, meu ombro tá mais solto, beleza, continuo com as mesmas técnicas. Aí se ele fala, pô, Caio, soltou, mas não soltou muito. Beleza, daí eu começo a pensar, tá, vamos usar a técnica da medicina oriental. Eu faço às vezes um guachá, pego um pouco de agulha, onde está a região que tá tenso lá, eu vou lá e solto um pouco do ponto gatilho naquela região. Sim, então sim. eu uso a acupuntura e uso também o dry needling, que não é uma técnica chinesa, é uma técnica americana, mas com uso de agulhas. Isso. Então, fico pensando nisso também, né? Várias alternativas para melhorar aquela tensão muscular, né? Várias ferramentas, né? A ideia é você ter um kit de ferramentas, né? Literalmente, para qualquer problema que você tenha. Só para dar um gancho. Quando a gente fala, né, dessa parte energética, de estagnação, né, de energia, estagnação de Shui, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu falei isso na série 20 na semana passada, né, na aula de segunda e na terça. Então, essa estagnação de Qi, Shui, é meio que não flui a energia. Então, é por isso que tem essa estagnação, essa inflamação. E quando a inflamação ela é muito alta, né, você vê, está muito evidente essa inflamação, geralmente a gente já usa a sangria com a ventosa, para tirar mesmo esse sangue parado. Tá? Então é uma opção de tratamento. Aí tem os cuidados, né, luva, algodão, né, e depois talvez lavar, deixar de molho o copo em água quente. Então a ideia seria o quê? Você ter essa consciência das técnicas ocidentais e poder associar com as técnicas orientais. Então aí tem essa estagnação e ela tem uma origem, né? Qual que é a origem dessa estagnação que a gente fala no Oriente? É o padrão emocional, tá? Então aqui no Ocidente, geralmente todas as doenças, né, de ombro tem os nomes aí, né? Que aí você me citou, né? Síndrome do impacto, manguito rotador, ombro congelado, tendinite, bursite. São todas estruturas pequenas ali, tá? Mas que na medicina chinesa só remete um nome, né? A gente meio que generaliza tudo e dá o nome de reumatismo, tá? Então, eu tô com dor no ombro, reumatismo. Tô com dor na coluna, reumatismo. Tô com artrite, reumatismo. Então, a medicina chinesa usa isso como reumatismo. Aí, né, você vai estudando mais, aprofundando, aí você traz, né, a questão energética, estagnação, deficiência, pode ter umidade, pode ter muco, e aí vai tendo uma especificidade. Cada síndrome energética tem uma técnica mais indicada, tá? Então é esse o ponto que a gente vai usar como referência para a gente atender. No geral, né, digamos que resumindo, a origem para a medicina oriental
sempre vai vir pelo padrão emocional, tá? Então, 95%, lembrando lá da última live, 95% é emocional e 5% é do fator externo, pode ser acidente, né? O cara cai, né? Cai, deixa o bração esticado, desloca o ombro. Então, esses são os fatores para a medicina oriental, beleza? Dúvidas aí? Tá tranquilo? Deixa eu ver que passou 2 perguntas aqui. André, esqueci de falar também da parte da capsulite adesiva que a gente estava falando, do ombro congelado. Além daqueles fatores que eu falei anteriormente, tem também muito no pós-operatório, tá? Então, às vezes o paciente opera o ombro, faz uma cirurgia, às vezes uma ancoragem lá na musculatura do supraespinal e fica com o ombro um pouco parado. Geralmente os médicos aí, quando faz uma ancoragem, eles falam para o paciente ficar parado aí de 2 a 3 semanas. E dependendo como o organismo desse paciente reagir, pode gerar uma capsulite adesiva e a gente não conseguir ganhar a mobilidade desse ombro. Por quê? Porque começa a formar muita fibrose lá no local, no tendão. Então, quando gera a capsulite, se a capsulite está muito, muito, muito aguda, assim, está com muita fibrose, às vezes a fisioterapia não consegue quebrar ali com a mão mesmo. Então, tem que fazer uma outra cirurgia para limpar ali aquela região. Mas dá uma cirurgia mais simples, né? Mas às vezes, se a capsulite não for tão aguda, a gente consegue quebrar essa capsulite com a mão, com as terapias manuais, né? Sim. Mas quando gera capsulite é meio chatinho, porque vai gerar dor para ganhar mobilidade, acaba postergando também a reabilitação, acaba ficando mais demorada. Então, o ombro é meio complicadinho, principalmente cirurgia de ombro por conta disso, porque pode ter essas complicações, né? Sim. Então, alguns médicos já deixam claro para o paciente, quando tem que fazer a cirurgia, tem que fazer, não dá para postergar. Sim. Mas, às vezes, tem seus pontos negativos, né? Pode gerar essa capsulite adesiva, né? Sim. Uma questão é, quando a gente faz uma avaliação, a gente consegue evitar a cirurgia também, né? Então, é um ponto importante de fazer uma avaliação boa. E aí tu evita o teu paciente a fazer um processo cirúrgico, né? E a gente sabe que quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, nossa, muda tudo. Ela fica ansiosa, irritada, estressada. Puta, desencadeia uma par de coisas. Assim, eu já tirei já vários pacientes da cirurgia, né? Sim. Que veio indicado para cirurgia, pré-operatório. O médico falou assim, vamos fazendo a fisioterapia, se não der certo, cirurgia. E deu certo, ou não operando. Muitos pacientes já chegaram eu peguei muitos de joelho, isso, agora fugindo um pouco, mas falando que era pré-operatório. Ou seja, fazia a fisioterapia pré-operatória. Ele ficou tão bem que não precisou fazer a cirurgia. Isso. Tá? Então, às vezes, a gente avalia, o fisioterapeuta avalia, vê que dá para tratar sem a cirurgia, principalmente o ombro também, a gente consegue tratar ou evitar a cirurgia ou postergar bastante. Então, vai fazer daqui 2 meses. Não, então beleza, vamos ver se a gente consegue postergar 4 anos. Sim. Daqui 4 anos, entendeu? Então, deixar para o último caso, literalmente. Exatamente. Cirurgia é o último caso. Fisioterapia sempre, método conservador, sempre em primeira. É isso mesmo. É o certinho, né? Não tem como. Responder aqui uma pergunta. A dor na cervical pode ter relação com o ombro? Pode, com certeza pode. Como falei anteriormente, a cervical é só a gente pensar na anatomia. O principal músculo aí, que está no ombro e na cervical, é o trapézio superior. O trapézio superior, ele vai sair dessa região daqui, ó, certo? Que é na cervical, e vai estar localizado aonde? Lá na escápula, em cima da escápula. Sim. Esse é o trapézio superior. Tem o elevador da escápula. O elevador da escápula, ele está localizado na cervical e se insere aonde? Na escápula. Então, tem um monte de músculo que está interligado, cervical e escápula. Até mesmo, por exemplo, você falou de cervical, mas até mesmo uma ATM. Às vezes uma ATM, uma disfunção temporomandibular, pode interferir também no ombro. É tudo ligação muscular, ligação miofacial. Tá? Então, como eu dei o exemplo do trapézio superior.
Se o trapézio está muito tenso, o que acontece? Os músculos que têm que estar ativados, eles não conseguem ativar, porque acaba inibindo. O Sim. músculo tenso, que é o trapézio superior, ele acaba hiperativando esse músculo, que é o trapézio superior, e acaba inibindo os músculos que têm que estar ativados. Então, esses músculos que têm que ser ativados, na hora que abduz o ombro, por exemplo, na hora que abre o ombro, se esse músculo de estabilização, que são os músculos do manguito e outros músculos, eles tinham que estar ativos e não estão, o que vai acontecer? O trapézio superior vai puxar o ombro. E o trapézio superior puxando o ombro, começa a dar tendinite nos músculos do ombro. E por que a cervicalgia está associada? Como falei, trapézio superior está na cervical. Se o trapézio superior está muito tenso, pode gerar sobrecarga na cervical também. Uhum. O elevador da escápula, se ele está tenso, vai gerar também tensão na cervical, vai puxar todas as vértebras da cervical. Então, depende da ação do músculo, entendeu? Tá. O trapézio superior faz uma elevação aqui do ombro. Fazendo uma elevação do ombro, vai retrair aqui as vértebras. Então, acaba, se ele está muito tenso, o que vai acontecer? As vértebras cervicais vão fechar, vão puxar. Então, começa a gerar tensão toda na cervical também. Daí pode sobrecarregar as vértebras, começa a dar disfunção nas vértebras, acaba hipoidratando, na verdade, né? Os discos cervicais, os discos vertebrais da cervical. Então, é como eu falei, é tudo uma consequência. Sim. Então, se ele está com a cervicalgia, a gente tem que avaliar o que está causando essa cervicalgia. E às vezes tem cervicalgia associado com a dor no ombro também. Sim. Então tem que tratar o todo. Tem que tratar o todo ali. Às vezes ele não vai ter dor na cervical, mas a gente vê que a cervical dele está mal posicionada. Às vezes vê que o queixo dele está lá na frente, porque fica muito tempo no computador. Também. Às vezes esse cara não tem dor na cervical, às vezes tem dor no ombro. Aí às vezes a gente tem que ajustar, dar ajustes na cervical, ajustes musculares, para que o ombro também funcione melhor. Sim. É um todo mesmo. Entendeu? É o todo. Perguntinha aqui, eu vou tagar na tela. O que a gente pode falar? Então, é um travesseiro famosinho aí que tem, que todo mundo fala, às vezes compra, é o travesseiro da NASA lá, né? É. Mas eu não gosto, assim, minha opinião, né? Eu não Não, gosto manda. muito. Manda que eu mando a minha depois. Porque o travesseiro da NASA, ele acaba moldando com o seu peso corporal, na verdade, né? Então você vai deitar lá, deita com a cabeça lá, ou seja, você vai tipo, afundar o travesseiro. Tipo, o travesseiro da NASA praticamente engole a gente, né? Ele molda a sua cabeça ali. E a gente sabe que o travesseiro, para você dormir, lógico, a gente tem que dormir de lado, e não pode estar com um travesseiro muito baixo. E se você dormir com o travesseiro da NASA, provavelmente vai afundar, você vai ficar baixo. Então tem que dormir com um travesseiro que a cervical se alinhe com o ombro, Isso. certo? E o ombro não fique muito tenso. Então tem que encaixar o travesseiro aqui, ó. Mas marcas de travesseiro, para mim, às vezes esses travesseiros ortopédicos, tudo, na minha opinião, às vezes é muito, muito marketing, né? Tem que pegar travesseiro que você goste, que se adapte para você. Pega de uma marca boa, um travesseiro, por exemplo, colchão, um travesseiro bom, uma marca boa, e pronto. É para se adaptar com o seu corpo. É um travesseiro que se adapte com o seu corpo. Você se sinta bem com ele. Não precisa de travesseiro ortopédico, de cama ortopédica, nada disso. Sim. Então vamos lá. No Oriente, como que funciona? O nosso travesseiro no Oriente ele é feito de feijão. Então, o primeiro item, feijão. Por que feijão? Porque ele é mais duro. Então, ele não amolda. Ele não molda a tua cabeça, tá? E, geralmente, ele só fica na linha da têmpora. Então, por exemplo, vem aqui, Ian. Então, você tá aqui, então o travesseiro ele só fica aqui. A tua orelha, ela fica livre. Os travesseiros ocidentais, o que elas fazem? É assim. Né? Geralmente, põe a cabeça inteira do lado. O travesseiro oriental, só fica assim. Então ele só tampa a têmpora. Então o feijão, o travesseiro de feijão, ele só fica focado na têmpora. Aí você pode dormir de lado, pode dormir de barriga para cima, ou barriga para baixo, que ele sempre vai ficar nessa linha aqui, tá? Nessa linha da cabeça.
Beleza? Interessante. Então, não tem essa questão de moldar por conta do travesseiro oriental. Só que ele é duro, né? Ele não é gostoso, né? Não é um travesseiro de plumas de ganso, penas de ganso. Ele é um travesseiro mais duro, é um feijão. É o feijão preto, né? Acho que é azuki que fala. Acho que é o feijão japonês. Então, esse é o travesseiro correto que nós lá do Oriente usamos, justamente para evitar esse contato. E ele é grande mesmo, é dessa lapela assim. Acho que é dessa assim. E ele é grosso, de feijão. Tá? E ele só serve para dormir. Então, você não vai comer esse feijão, tá bom? Então, você sempre vai usar ele. Aí você lava ele e deixa no sol para secar e vai fazendo a troca da fronha, do lençol, né? Da fronha. Beleza? Então, esse é o travesseiro, também não tem marca, tá? E isso tem que ser muito confortável para a pessoa. Que aí responde a pergunta que o Andrews fez, que eu não consigo tagar. Que é da altura, né? O suficiente para dormir e ficar confortável, que o Caio já falou, tá bom? Então, o travesseiro tem que respeitar essa altura. Beleza? Calma aí que eu passei. A pergunta aqui do Dan. No caso do ombro, né, qual seria o fator emocional abrangente? Funciona da seguinte maneira. É uma pessoa que guarda sentimento. Então, é uma pessoa que guarda muita coisa para dentro dela, ela não exterioriza. Tá? Se a gente for transportar a informação para o Buxing, está ligado com o elemento metal. Beleza? Então, é muito comum pessoas com dor no ombro terem alguma angústia, tem algum rancor em algum momento da vida e que acumulou aqui, tá bom? Então, esse é o fator emocional para a dor no ombro. Quem quiser assistir um vídeo que eu fiz, tá no YouTube, eu não vou lembrar o nome, mas tem aqui no Instagram também, que é a aula de dores no corpo, o corpo e as emoções. Lá tem todas as estruturas do corpo e o que cada estrutura representa de parte emocional. Tá? Dá uma assistida lá que vai abrir a mente de vocês. É uma aulinha grande, deve dar uma meia hora, 40 minutos de aula, tá bom? Deixa eu ver qual que é a próxima. Calma aí. Isso, travesseiro de feijão, como tu apoia na têmpora, ele não vai abaixar. Né? A única base de contato teu, ele não vai abaixar. Então o pescoço fica livre mesmo. Você pode fazer até assim, se quiser. É de boa, tá? É costume, é o que eu tô falando. Esse travesseiro não é que você vai encontrar nas capitais, é um outro ponto. Você não vai encontrar em Beijing, você não vai encontrar em Shanghai, Seoul, Tóquio, né? Que outros? Você vai encontrar nas cidades do interior da Ásia, tá? Então você vai encontrar em Dalian, talvez você encontre em... É que Shenzhen já ficou grande, né? Mas pode ser que você encontre nas ilhas lá do Japão, Matsumoto, tá? Ilhas pequenas, cidades do interior, eles ainda usam travesseiro de feijão, que é o mais certo. Porque aí não fica caindo isso aqui, tá? E o pessoal que usa lá é tudo, né? Digamos já senhorzinho, senhorzinha, né? Então bem mais saudável que a gente. Então alguma coisa funciona, tá? E acho que você encontra aqui, acho que na Liberdade, eu não sei se tu é de São Paulo, mas se tu for de São Paulo, na Liberdade tem. Se tu não é de São Paulo, tenta ver pelo Alibaba. Procura lá, travesseiro de feijão, você vai ver, tá? E dá pra fazer também, se você quiser fazer. Pega um feijão carioca aí, no mercado, xuxa, e vale e coloca. Beleza? A pergunta aqui da Lívia, que eu fugi. Se tem algum exercício que dê pra alongar o ombro. Então, Olivia, é muito assim, não é complexa a pergunta, mas Que é generalista muito, demais, né? é muito generalista, né? Porque eu tenho que saber qual a sua disfunção, eu não posso chegar e falar assim, alonga o ombro dessa forma, entendeu? Tem vários alongamentos de ombro aí, que a gente vê por aí, você fala, puxa aqui o ombro, puxa lá o ombro, mas eu não posso falar para você fazer isso se eu não entender qual a sua disfunção, eu tenho que entender o que está acontecendo com você. Porque se eu falar para você fazer isso, às vezes eu posso piorar a sua dor. Sim. Você pode piorar. Então é muito generalista. Eu tenho que avaliar você para ver o que está acontecendo, para saber realmente o que você está precisando. Se você quiser só alongar o ombro, daí tudo bem. Daí, ela faz um alongamento. Você não tem nenhuma dor no ombro, daí pode fazer aqueles alongamentos básicos que puxa aqui,
daí alonga o tríceps, esses alongamentos básicos que todo mundo conhece, esses alongamentos aí que você vê no dia a dia. Sim. Mas se você tem dor no ombro, eu não recomendo você ficar alongando. Por quê? Porque pode piorar, entendeu? Então a gente tem que saber o que está acontecendo no seu ombro, fazer uma avaliação muito boa da mecânica, ver o que está acontecendo, ver se realmente você precisa de mobilidade, ver se você precisa de estabilidade, ver como está a sua escápula, ver como está movimentando a escápula, para depois eu passar alguns exercícios essenciais para o que você precisa, tá? A gente não pode, eu não posso chegar e falar assim, você está com dor no ombro, faz esse alongamento. Tem que ver o que está acontecendo com você, primeiramente, né? Então, tem vários exercícios, né? Pode ser. Beleza, Lívia? Esse aqui é o travesseiro japonês, ó. Ele é um arco, né? Esse é o de madeira, tá? Ele é um arco, e a tua orelha fica aqui fora. E a têmpora encosta no topo da madeira, tá? Que é meu. É fácil. Uhum. Travesseiro japonês. Mas a priori seria isso. Qual é a pergunta aqui que eu fugi também? A outra pergunta da Hiromi, ó. Tem 3 protusões na cervical. Meu Deus do céu. Levanta de manhã com muita dor nos ombros e cabeça. Tem alguma recomendação para ela aí? É pesado, hein? Primeiramente, ver se ela já procurou um médico, né? Um especialista primeiro, ou um fisioterapeuta, para dar opinião médica, tá? E procurar realmente esse tratamento, opiniões médicas, opiniões profissionais, tá? Para ver qual que é o melhor a ser seguido, né? Mas, como a gente sabe, protusões discais, protusão discal, como eu falei na live anterior, é quando o disco vai um pouquinho para trás, tá? Então, quando o disco ele acaba posteriorizando um pouco, tá? Então, quando tem essa protusão discal, é porque teve algumas disfunções mecânicas naquela região. Então, Sim. o que gera essas protusões discais na cervical? Má postura. A má postura gera tensões musculares. As tensões musculares começam a sobrecarregar as vértebras, tá? Sobrecarregando as vértebras acaba, como eu falei, sobrecarregando muito essa região, acaba gerando uma sobrecarga nessas regiões e acaba também tendo uma degeneração discal por conta dessa sobrecarga. Então, é uma, vamos dizer assim, uma disfunção mecânica que acaba gerando essas disfunções na cervical, tá? De bate-pronto, o que a gente pode fazer ali, tá? Soltar os músculos da cervical. Como a gente solta esses músculos da cervical, do trapézio? Bolinha de tênis ou uma bolinha mais dura, vai na parede, solta os músculos aqui do trapézio, soltar a musculatura daqui, na parede, soltando o músculo. Como a gente solta? Coloca a bolinha na parede, pressiona a bolinha na parede para soltar esses músculos. Então, aperta a bolinha na parede para liberar ali. Então, às vezes, segura durante mais ou menos 1 minuto ali, segurando, uns 40 segundos, passa para outra região, ou você pode fazer com deslizamento. Está deslizando a bolinha na parede, em toda essa região também de escápula, tá? Aqui essa região da escápula, colocar a bolinha na parede e soltar ali também, tá? Essas são as liberações musculares, tá? Trabalhar também, para aliviar um pouco a dor daqui, a estabilidade escapular, certo? Estabilidade da escápula. Então, escápulas são as pás que a gente tem lá atrás, as pás, né? Então, omoplatas. Então, tem que juntar essas escápulas para ativar esses músculos. Então, criar uma conscientização dessas musculaturas. E muitas pessoas que têm dor na cervical e dor no ombro não têm essa conscientização do ombro, não tem essa conscientização escapular. Então, a gente precisa trabalhar isso também. O que pode também gerar essa disfunção? O próprio ombro. Então, ver como está a mobilidade do ombro, ver como está a mobilidade da torácica. Se não tem uma boa mobilidade da torácica, acaba gerando a tensão na cervical. Então, tem N coisas que pode estar causando essa dor na sua cervical, essa degeneração do disco, né? Então,
tem muitas coisas que pode ser feito, mas a gente tem que saber o que pode ser feito e o que vai para você, entendeu? Sim. Então, teria que fazer uma avaliação, ver direitinho como que você está, fazer uma avaliação das suas estruturas para ver os exercícios mais ideais para você. Mais de bate-pronto, como eu falei, liberações musculares de toda essa região, tá? Mobilidade da coluna torácica, certo? Tem vários exercícios para mobilidade da coluna torácica, mobilidade de ombro também, ver como tá? E ativações escapulares, ativações da escápula. De bate-pronto, mais isso. A gente precisa avaliar caso a caso. Precisa saber. Sim. Tá? Total. Na medicina oriental funcionaria da mesma forma. Tem que avaliar, tem que entender qual é o seu limite. Eu não sei se você aguenta peso, não sei se aguenta intensidade. Então a gente tem que te avaliar para saber. Se tu já fez vários tipos de tratamento, daí não melhorou, aí é mais motivo de procurar ajuda. Por quê? Porque você já tem 3 hérnias aí. 3 hérnias, eu acho, né? 2 ou 3 hérnias. É muita coisa já acontecendo na tua estrutura. E já demorou tempo, na verdade, para procurar ajuda, tá bom? E tem que entender o que eles fizeram. Não vamos entrar aqui também, mas é entender o que os outros terapeutas, os outros profissionais fizeram. Mas dá para reverter 100%? Não, né? 100% não dá, porque é um desgaste da cartilagem, né? Do disco, né? Mas se conseguir reverter pelo menos 70%, 80%, já tá de bom tamanho, tá? Então vai ter que avaliar mesmo, não tem como fugir. Dá para fazer ventosa? Dá para fazer guaçá? Dá para fazer agulhamento? Dá para fazer moxa? Talvez dê, se tiver inflamação a moxa funciona. Mas tem que ver qual é a causa também dessas suas hérnias, quais são, se é causa biomecânica, se é causa emocional, se ela pode ser causa, né, de outras de surgimento, né, o que pode acontecer. Então é isso que a gente precisa avaliar, tem que ter mais cuidado, tá bom? Então é uma dica aí, eu não sei se tu é terapeuta ou se tu é paciente, mas evita de fazer o que a galera já fala para fazer, né? Então, meu feedback agora, tá? Tem vários vídeos aí na internet, a maioria é ruim, péssimo, horrível, que fala, faça esse alongamento para melhorar o pescoço. Só que ele generaliza, não tem como generalizar, né? É que nem a pergunta da Lívia ali, quais são os alongamentos para o ombro? Eu preciso saber o teu caso, eu preciso entender a tua biomecânica, o teu nível de sensibilidade, eu preciso entender você, né? Eu preciso entender você como pessoa, para eu poder prescrever algum exercício, prescrever algum movimento, tá? Então isso é o errado. Embora todo mundo quer, né, a dica mágica, né, a saída mágica, isso não existe, tá? Então você tem que avaliar muito bem isso. Isso é um ponto muito importante, tá bom? Agora, então, nesse tempo aí de isolamento, a gente, nós da fisioterapia, dessa parte mesmo de esporte, de reabilitação, a gente está se virando muito com atendimento online. Então, muitas vezes a gente consegue avaliar o paciente via online mesmo, né? A parte online. Então, a gente faz a avaliação online e vê quais os exercícios mais indicados que você pode receitar, que você pode indicar para esse paciente, tá? Mas, como a Lívia falou assim, o alongamento do ombro, não posso generalizar e falar para ela, faz isso, está com dor no ombro, faz esse alongamento aí. Não posso, tenho que saber realmente qual a necessidade dela, qual a necessidade do ombro dela, qual a necessidade do corpo dela para o determinado exercício. Entendeu? Certinho. É avaliar, tem que entender e compreender o que está causando aquilo, né? Então, por exemplo, se tu é idosa, né? Não sei se tu já passou dos 50 e tem isso desde os 20, você tem 30 anos sofrendo da patologia. Então é mais um cuidado que a gente tem que ter, tá bom? Então se a gente pega um atleta que tem 20 anos e começa a se lesionar, né? Porque é de performance, então em 6 meses ele se machuca. Só que ele é novo, então a resposta dele ao tratamento é uma coisa, o corpo dele é uma coisa. Então é outro nível que a gente tem que ter. Então por isso, de novo, a avaliação ela é muito importante nesse quesito. E quando tu peca a avaliação, o teu tratamento vai ser uma destruição, vai ser um caos. Você vai piorar o teu paciente, tá? E não é pelo menos aqui o objetivo não é dar a dica, e sim ensinar, não sei se vocês perceberam ainda, mas é ensinar vocês a fazer a avaliação, olhar o paciente por um inteiro, por um todo, né?
tem que entender o porquê que ele tá tendo aquilo, beleza? Tem mais dúvidas aí, vai enviando. Tem mais 3 minutos aí pra gente encerrar. Então eu vou fazer uma daqui que eu recebi. Sobre esporte a gente vai falar, mas em outra live, mas já pode dar o gancho aí, Caio. Tem algum esporte que lesione mais o ombro? Cara, assim, ombro, como eu falei, esporte que lesiona mais o ombro são esportes que utilizam, que a ferramenta é o ombro, né? Então, tênis, vôlei, basquete, tá? Então, esses esportes daqui vão lesionar mais, que a ferramenta mesmo do atleta é o membro superior, tá? Sim. Mas aí tem outros também, por exemplo, tênis lesiona muito o cotovelo também, golfe lesiona muito o cotovelo. E mais lesão de ombro, assim, é mais tênis, na minha opinião, tênis e vôlei, tá? Porque o tênis está toda hora lá, o vôlei um pouco menos, porque dependendo também da posição do jogador, sei lá, é mais acho que o levantador, que acaba utilizando muito movimentos acima da linha da cabeça. Às vezes o cara que recebe não vai ter tanto, o cara que ataca vai ter bastante também. Bem mais, então, depende muito da posição dele, né? E os esportes de luta também, posso até falar aí um caso que eu tive, um atleta de boxe, né? Que é o Patrick Teixeira, que agora ele é campeão mundial de boxe na categoria dele. Então, quando eu tratei ele, foi lá na clínica que eu trabalho, lá em Alphaville, na clínica que eu trabalho, ele veio para mim com uma dor no ombro direito, certo? E ele sentia muita dor, principalmente quando ele apoiava o braço. Eu olhei o ombro dele, fiz a avaliação, vi que não tinha nada de tendinite, não tinha nenhuma tendinite, não tinha nenhuma lesão ali no ombro dele. Ele falou, pô, Caio, quando eu apoio meu braço, eu sinto dor. Às vezes, quando eu ataco também, vou fazer um movimento com o ombro, vou dar o golpe, eu sinto dor também. E eu olhei ele. Daí eu falei, pô, eu vou ficar só olhando o ombro? Não é o ombro, porque o ombro não tem lesão ali. Então, é alguma parte do corpo dele que não está funcionando direito, que está sobrecarregando o ombro, está sobrecarregando a articulação. A gente sabe que boxeador tem a postura muito cifótica, postura muito para cá, certo? Corcundinha, né? Por conta da base, né? De proteção. E nele era muita cifose mesmo, ele tinha muita cifose. O ombro dele totalmente anteriorizado, todo curvado, e não tinha consciência nenhuma da escápula. Sim. Torácica não funcionava, não tinha rotação torácica, não tinha extensão torácica. Então eu tratei ele com base nisso. Eu falei, não vou tratar o ombro dele, vou tratar o corpo dele, vou tratar a torácica dele, vou tratar a estabilidade escapular dele. E o tratamento foi em base nisso. Em 5 sessões, no máximo, o cara não tinha mais dor no ombro, mas ele continuou comigo para quê? Para melhorar a mecânica corporal dele, que ajudou muito nas lutas, nos treinos. Ele dá o feedback para mim. Assim, pô, cara, meu golpe agora está saindo com mais potência. E eu ensinei ele a socar. Não, eu não sei lutar boxe. Quem sabe lutar boxe é o cara. Entendeu? Eu não sei lutar boxe. Eu não vou ensinar ele a bater. Eu só dei informação pro corpo dele. Eu passei informação pro corpo dele, eu ajustei a mecânica do corpo dele e melhorou o golpe dele, melhorou a mecânica. Acabou. Então, vou te cortar, mano. Vai acabar aqui. Beleza. Aí a gente fala na próxima live. Tá bom, pessoal, hoje é isso. Agradecer o Caio aí. Valeu, pessoal. Obrigado, André, mais uma vez. Muito bom aí. Junto, mano. Das suas lives. Ótimo. Tamo junto. Muito conteúdo aí. Valeu. Até mais, pessoal. Amanhã tem aula às 8, hein? Valeu. Abraço. Falou. Abraço.